Eu respeito bastante, né, que as famílias decidam que religião seguir ou quais religiões seguir, né? Muitas vezes as famílias têm mais de uma religião. Eu também respeito muito quando uma família decide adotar uma posição de neutralidade e permitir que o filho ou a filha, quando maiorzinho, escolha, né, o caminho a seguir. E também, muito embora não seja esse meu pensamento, respeito quando um pai, uma mãe, ou o pai e a mãe são ateus, né, e decidem ensinar a seus filhos o ateísmo. Né? Eu respeito, como eu respeito qualquer uma das religiões. Mas quando uma pessoa, né, se dedica profissionalmente a, vamos dizer assim, tirar de uma criança, né, a ideia da existência de Deus, eu posso até estar sendo injusta, mas eu não consigo deixar de ver como um ato de maldade. Né? Se é uma eleição, uma escolha da família, eu respeito. Mas assim, alguém que profissionalmente, né, escolhe usar o seu trabalho, usar a sua posição para retirar de uma criança, né, a ideia da própria existência de Deus, eu não consigo deixar de ver como um ato de maldade. Nessa disciplina que eu desenvolvi na USP, Direito Penal e Religião, nós tratamos muito de filósofos que são ateus, nós analisamos as várias teorias, tem até discussões para saber se alguns filósofos que são apontados como ateus são realmente ateus. Porque, por exemplo, David Hume, quando ensinado nas escolas de filosofia, ele é retratado como um filósofo ateu. Mas a leitura da obra de David Hume, pelo menos na minha visão, não revela um filósofo ateu. Muitos nomes, né, do iluminismo que são retratados como defensores do ateísmo, quando nós nos debruçamos sobre suas obras, constatamos que não são ateus. Né? Podem ter sido filósofos que questionaram excessos, né, de uma determinada religião, de uma determinada confissão, mas que não são filósofos que negam Deus. Mas existem aqueles que efetivamente negam Deus e o fazem sem nenhuma... não deixam margem a dúvidas. Tem um filósofo, Richard Dawkins, que é um ateu convicto. Ele tem uma série de livros, né, pregando o ateísmo. Eu faço questão de utilizar o verbo pregar, porque o ateísmo não deixa de ser uma religião. Né? É uma pregação do ateísmo. Enquanto ele escreveu livros para adultos, eu o respeitei. Porque o adulto ele já tem a sua formação, ele tem a sua capacidade de análise, de crítica, ele tem a sua história familiar. Agora, esse cidadão decidiu escrever livros de ateísmo para crianças. Aí eu não respeito, aí é maldade. Porque além de invadir a esfera familiar, retira da criança, né, um pilar que... eu sei que é difícil o que eu vou falar aqui, posso desagradar gregos e troianos, mas que não deixa de ser uma forma de conforto diante das dificuldades da vida. Entendeu? Acreditar em Deus é uma forma de conforto. Eu sei que tem gente que pode se ofender eu dizendo isso, pode parecer que eu estou falando contra, mas não, é uma constatação. Né? Quando você perde uma pessoa querida, quando você vivencia uma doença, quando você tem uma situação de uma carência extrema, você ter aquele apego a Deus, isso te dá força. Né? Acreditar numa vida que transcende a vida material te estimula a praticar o bem, te estimula a fazer boas ações. Então, quando um cidadão usa a sua inteligência para escrever um livro ensinando ateísmo para crianças, eu não consigo deixar de ver um ato de maldade. Então, assim, os professores têm todo o direito de terem sua opinião, de serem ateus, de professarem qualquer religião, né, de serem agnósticos, que hoje é mais chique falar que é agnóstico do que ser ateu. Eu respeito. Respeito até que um professor em sala de aula responda para um aluno se questionado como é que ele pensa ou ela pensa. Mas não dá para respeitar, usar o poder da sala de aula para retirar,
né, esse conforto que é acreditar, né, na existência de um Deus. Então, é mais do que você enfrentar a família, porque eu vejo muitas vezes os colegas falarem aqui, em nome do poder familiar, né, da orientação religiosa. É mais, é tirar um conforto, é tirar um alicerce, é maldade. Então, eu acho que é importante, sim, quando os colegas querem entender por que essa orientação. É mais, vai além, né, de uma professora. Por que a professora está falando isso? Então, assim, os livros, por que estão? Qual é o objetivo? O que se quer? Para que encrencar uma criança com Deus? Essa que é a pergunta, na verdade, que norteia todo esse nosso debate aqui. O que se ganha arrumando implicância da criança com Deus? Né? Essa que é a grande indagação. Então, realmente é um tema que me incomoda, é um tema que me preocupa, já não é de hoje. Muito em função disso, desenvolvi a disciplina, mostrando que existem preconceitos que são considerados politicamente corretos pelos vários formadores de opinião. Então, com isso, jamais eu estaria dizendo que o professor pode, por exemplo, pregar em sala de aula a favor desta ou daquela religião. Mas a pregação do ateísmo, ela é aceita como politicamente correta. A pregação do ateísmo, ela é aceita como científica. É disso que nós estamos falando. Né? É disso. Então, esse é um debate da mais alta importância. Estão pregando ateísmo, tirando das crianças um conforto. Para que deixar essas crianças sem alicerces, sem pilares? O que se ganha com isso? Quem vai preencher esse espaço? É esse que é o centro da nossa discussão. Obrigada, senhor presidente.